E aí pessoal, tudo bem? Mais uma aula para vocês. Na aula anterior nós tínhamos pausado o desenvolvimento do nosso programa para entender um pouco mais sobre as listas, as tuplas, os dicionários. Nessa aula nós vamos estudar sobre classes. Então até o momento, como nós desenvolvemos nosso programa? Tem aqui um código principal e nós temos um módulo proprietário, um módulo nosso, que contém duas definições, a função pergunta-nome e a definição pergunta-idade. O nosso código aqui no programa principal tem uma estrutura de repetição while, que toda vez que ele é executado, ele recebe dados de uma pessoa e armazena esses dados em uma lista, em várias listas na verdade. Tem uma lista só para nomes, uma lista só para idade. Então até o momento é isso que nós temos aqui. Se você parar para pensar, o que nós fizemos aqui? Nós fizemos uma entrevista. Entrevistamos uma pessoa e salvamos esses dados em uma lista. É isso que nós fizemos. Chegamos a uma pessoa, perguntamos seu nome, sua idade, ó, como você pode ver aqui. Processamos esse material, essas informações, nós salvamos em uma lista e imprimimos na tela. Então nós tivemos aqui toda essa esquemática para trabalhar com apenas duas informações dessa pessoa. Mas vocês já pararam para pensar que essa pessoa pode nos fornecer infinitas informações? Não só o nome e sua idade, ela pode fornecer também altura, tipo sanguíneo, peso e muitas outras informações. Então, pensando dessa forma, nós poderíamos dizer que essa pessoa, ela é um entrevistado, e desse entrevistado nós poderíamos pegar, por exemplo, isso aqui, ó, entrevistado.nome ou entrevistado.sobrenome, por exemplo, e uma série de outras informações. Se nós olharmos dessa forma aqui, ó, nós temos que entrevistado é um objeto e a informação que nós vamos pegar desse entrevistado é um atributo. Então, essa estrutura aqui é basicamente isso, objeto e um atributo. No Python, tudo é objeto e todos os objetos possuem atributos. Vejamos aqui, ó, essa lista final é um objeto. Essa função list que nós utilizamos é um atributo da lista final. Aqui, ó, nós temos um objeto e o atributo de adicionar uma informação. Então, no Python, tudo é objeto e todo objeto possui seus atributos. Esse conceito é muito importante. Eu vou apagar isso aqui, só para exemplo. E vocês concordam que aqui, ó, dentro desse while, ao invés de eu colocar uma variável nome informado e lá no nosso módulo puxar a função pergunta-nome, nós poderíamos simplesmente fazer isso aqui, ó, entrevistado.nome. Basicamente nós poderíamos fazer isso. Vocês não concordam? Mas calma lá. Vai ficar mais fácil de entender isso aqui. Aqui eu já vou colocar aqui para vocês verem. Então, isso aqui eu vou recortar. E aqui, ó, no lugar de eu chamar o módulo e chamar a função dentro do módulo, eu posso simplesmente fazer isso aqui, ó, entrevistado.nome. Mas isso aqui ainda não funciona desse jeito. Nós vamos estudar agora, você vai entender por que isso aqui faria sentido. Primeiramente, eu vou explicar para vocês o conceito de orientação a objetos. O Python ele é uma linguagem de programação orientada a objetos. E até o momento aqui, nós utilizamos apenas sequências lógicas, como vocês podem ver aqui, estruturas de decisão. Utilizamos aqui sequências, né? Sequências lógicas, estruturas de decisão. Vocês podem ver aqui o if, else. Estruturas de repetição, como o while. Mas se nós continuássemos dessa maneira, o Python se tornaria uma linguagem de programação muito difícil de se trabalhar à medida que o código fosse aumentando. O Python ele foi feito para ser prático, rápido, simples e produtivo. É uma linguagem orientada a objeto, ela tem essas características. E se nós continuássemos dessa forma aqui, sem orientar o nosso código a objeto, sem trabalhar com orientação a objeto, isso aqui é orientação a objeto, nós vamos falar já sobre isso, não fique apavorado, mas você vai entender como esse programa vai ficar mais simples de se entender, de se abstrair do que é atualmente. Como eu havia mencionado para vocês, tudo no Python é objeto, lista final é um objeto, esse é um atributo da lista final, print é um objeto. Esse é um atributo do objeto print. E o que nós temos que fazer então? Nós temos que simplesmente criar nossos próprios objetos e atributos. Se você pensar dessa forma, fica tudo mais simples. Aqui nós acabamos de criamos o nosso objeto entrevistado e puxamos um atributo, o atributo nome desse objeto, que é aqui. Basicamente é isso aqui. Mas calma, nós vamos modificar todo esse código ainda. Primeiramente, nós estamos fazendo uma introdução ao assunto.
E eu já quero parabenizar você que assistiu a aula até aqui, porque você acaba de aprender o conceito de programação orientada a objeto. Esse é um assunto muito temido no meio dos estudantes de programação. Como eu não falei antes que tudo isso que foi explicado se tratava exatamente de orientação a objeto, eu tenho certeza que foi muito mais fácil para você absorver esse conteúdo. Eu já eliminei o preconceito do assunto. E agora nós vamos modificar todo o nosso programa de forma que a nossa programação passe a ser orientada a objeto daqui para frente. Até esse ponto do curso, vocês estudaram a programação estruturada simples, a fim de entender e se familiarizar com a linguagem, mas a partir de agora nós vamos programar 100% orientado a objeto. E não se assuste, é fácil. Não é difícil como o termo assusta os iniciantes, eu sei disso. E como nós vamos começar? Vamos começar criando uma classe. Então, aqui no nosso módulo, nós vamos ter uma classe que vai conter essas duas definições. Então, quando eu crio uma classe, eu crio um objeto. E depois nós podemos usar essa classe quantas vezes quisermos. E cada vez que utilizamos essa classe, nós chamamos ela de instância. Nós criamos uma instância para a classe. A instância, ela é um novo objeto criado a partir dessa classe. É como se a classe fosse a matriz e a instância é um novo objeto que foi criado utilizando as propriedades da classe para ser criado. Só antes de nós iniciarmos, eu vou citar um exemplo para você. Eu tenho aqui, A recebe a classe, vou colocar aqui, entrevistado, B recebe a classe entrevistado. Dentro dessa classe, vai ter a definição que chama pelo nome, que pergunta o nome para o usuário. Toda vez que eu instancio a classe, eu fiz uma instância e atribuí a variável A. Eu fiz uma nova instância e atribuí a variável B. Futuramente, eu fazer A.nome vai ser um valor diferente de B.nome. Não vai ser o mesmo valor, vai ser diferente, porque são instâncias diferentes. Vai fazer sentido para vocês, fiquem calmos. Só assista a aula devagar, fiquem calmos que vai fazer sentido. Então vamos começar a modificar o nosso código. Isso aqui eu só criei para teste, eu vou apagar. Vou modificar o nosso código. Aqui no módulo, nós vamos chamar isso aqui. Agora tudo isso aqui vai pertencer a uma classe. Vou dar um enter aqui, 2 enters. Eu vou colocar aqui class. Isso aqui é uma palavra reservada, eu estou iniciando uma classe. Classe sempre inicia com letras maiúsculas, entrevista. Então isso aqui é uma entrevista, 2 pontos. Lembra da indentação? Tudo isso aqui agora pertence à classe. Então eu seleciono tudo no VS Code e aperto Tab. Ó, vai indentar. A partir do momento todo esse código pertence à classe entrevista. Aqui dentro nós temos, nós tínhamos aqui a variável nome, a variável ano informado e a variável idade. Essas variáveis agora nós podemos fazer ela pertencer à classe e não essas definições, porque ela vai ser usada por toda a classe. Então aqui nós podemos colocar, por exemplo, nome. Nós estamos definindo e já atribuindo o seu tipo. Por exemplo, nome já é uma string e nós vamos iniciar ela com valor vazio. Ou seja, o Python já sabe, é uma string, mas não tem nada. Ano informado, podemos iniciar com valor 0. Dessa forma ele é do tipo inteiro, só que não tem nada. Idade também. Isso aqui, global nome, agora não é mais necessário. Por quê? Agora a variável global está aqui, Então a variável, isso aqui se chama variável de classe. Essas 3 informações são variáveis de classe e podem ser usadas dentro de toda a classe. Como isso aqui pertence à classe, tudo pertence à classe devido à indentação, então agora isso aqui pode ser usado por todo mundo. Mas para essas variáveis poderem ser usadas aqui dentro das definições, eu preciso passar a própria classe. Então eu tenho que dar um jeito de enfiar. Eu preciso enfiar essa classe aqui dentro dessas definições. Como que eu faço isso? Eu vou usar o atributo self. Então, quando eu colocar isso aqui, self, eu estou informando aqui para a definição que ela é para ela jogar toda a classe dentro da definição. Ou seja, tudo que contiver na classe pode ser usado aqui, porque nós estamos usando esse atributo self. E como eu faço para usar, por exemplo, o nome? Eu só uso dessa forma? Não. Aqui, para você dizer que você está usando a variável da classe, você precisa inserir aqui, self.nome. Então, a partir de agora, essa variável nome diz respeito a essa daqui. Se eu, por exemplo, colocasse aqui nome é igual João, essa variável nome não seria a mesma que essa, mesmo que eu tivesse inserido aqui esse atributo, não seria o mesmo. Então seria uma variável local e não uma variável de classe. Então eu vou apagar aqui
Então eu quero que isso aqui seja uma variável de classe, ou seja, eu só tirei aquele global daqui e coloquei aqui. E aqui também, todas as variáveis aqui tem que ter o self.nome. O return também tem que retornar self.nome. Isso aqui é para eu dizer, olha, essa variável que eu estou utilizando aqui é a variável da classe, não é nenhuma outra variável, é a variável da classe. E aqui também é a mesma coisa. O que nós temos que fazer aqui? Ó, nós temos que passar, aqui gera uma confusão, porque nós estamos passando um valor que está vindo lá do programa principal. Nós temos que passar, além dele, nós passamos self, separado entre vírgula. Essa definição está recebendo a própria classe que ela está dentro e está recebendo também o valor que vem lá do programa principal. Uninformado, como que nós fazemos? Self uninformado. Aqui, ó, o nome é o mesmo nome daqui dessa classe, então nós colocamos self nome. Repare que agora nome não pertence mais à definição e sim à classe. Idade, a mesma coisa. Self.idade. Ó, aqui é uma informação interessante. Ano atual é uma variável de classe? Não, porque ano atual está vindo para nós lá do programa principal. Ó. Então ano atual não recebe o parâmetro self, só as variáveis de classe. Ano informado recebe, idade vai receber também, e aqui os dois vão receber também. Ó, ainda aqui nessa questão, repare que agora nós colocamos o primeiro valor, como primeiro valor a própria classe, e o segundo, ó, separado por vírgula, o segundo valor, nós estamos passando para a definição, ele vem lá do programa principal. E se nós quisermos, ó, para garantir que o valor que chegar aqui do nosso programa principal vai chegar na variável correta lá, porque aqui, ó, é ano atual que está recebendo o ano corrente que nós enviamos aqui. Para isso nós fazemos isso aqui, ó. Já foi explicado numa aula anterior, ano atual. Recebe ano corrente. Ou seja, aqui agora eu estou garantindo que o valor que eu estou passando aqui está chegando aqui na variável ano atual. E esse 2020 aqui é para caso não venha nada de lá por algum problema, aí o default assume o valor de 2020. Já foi estudado em outras aulas também. Eu vou salvar aqui o meu módulo, eu vou salvar também o nosso programa principal até o momento. Para essa aula não se estender muito e vocês receberem uma quantidade de informações muito grande, eu vou dividir ela em duas aulas, talvez 3, mas a princípio são 2 e uma terceira para passar um pente fino sobre tudo, para fixar bem o conteúdo. Mas eu vou dividir ela para ficar mais fácil o seu aprendizado. Lembrando sempre, galera, o meu objetivo aqui é que você aprenda. Aqui você não vai ganhar certificado de bom aluno. Isso aqui é tudo que você tem de conceito na sua cabeça já ficou no passado. O mundo está avançando muito rápido. Hoje em dia, as empresas, as organizações, o comércio, ele precisa de quem saiba do assunto. Você precisa ser bom. Você precisa estudar isso aqui que eu estou ensinando para vocês e aplicar na sua vida. Você precisa pegar isso aqui, fazer um programa com isso aqui e sair vender esse programa na internet. Você precisa ganhar, rentabilizar, ganhar dinheiro usando esse conhecimento que você está aprendendo aqui comigo, tá? Eu estou gastando o meu tempo aqui, planejando essas aulas, dá um trabalho enorme. E eu espero que você aproveite o tempo que eu estou gastando e o tempo que você está gastando para assistir, senão você vai estar gastando o tempo de 2 pessoas. Tempo é o bem mais precioso que nós temos. Eu peço que você estude como se isso aqui fosse a última coisa que você precisa fazer na sua vida, senão não vai entrar na sua cabeça, tá? A aula até o momento aqui, eu sei que ela ficou um pouco confusa, mas na aula 2, que vai vir logo na sequência, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, e na aula 2 você vai entender como que isso aqui vai mudar a sua vida. Você vai entender como que esse conceito de orientação a objeto vai mudar a sua forma de pensar. Tá? Então foque nisso aqui. Ó, nessa aula nós mexemos aqui na classe. Todo esse módulo nosso aqui já está orientado a objeto. Agora na próxima aula nós vamos passar isso aqui para orientação a objeto. Aí vai fazer sentido. Agora não está fazendo porque na verdade eu só acrescentei coisas aqui. Então ficou um pouquinho mais chato do que já estava, né? Só que na outra aula nós vamos mexer aqui no programa principal. E é aí que vai fazer toda a diferença do mundo. Agora nós modificamos aqui o módulo. Esse módulo ele é oficialmente orientado a objeto. Meus parabéns, você acaba de se tornar um programador de uma linguagem orientada a objeto. E agora na próxima aula nós vamos mexer aqui nesse programa principal. Eu espero que você tenha gostado. Dá aquela força pra nós aí, tá? Se inscreve no nosso canal, curte o vídeo aí, compartilha, aperta o sininho, comenta aqui se você tiver alguma dúvida, tá? Vamos fazer um movimento aqui nesse canal, porque é dessa forma que o YouTube entende que esse conteúdo é bom, tá bom? Espero que você tenha gostado. Aguardo vocês na próxima aula. Um abraço, tchau, tchau.